Olá, nós hoje teremos uma aula à distância. Vocês sabem que eu gosto muito das nossas aulas presenciais, fazemos trocas maravilhosas, aprendo muito com vocês e certamente vocês aprendem também comigo. Afinal de contas, a vida é uma troca, né? Isso é bom, isso é bom porque a gente diversifica um pouco, mas em razão da necessidade, nós vamos gravar a nossa aula, cujo conteúdo é títulos executivos e execução definitiva e provisória, ou cumprimento definitivo e provisório. Provavelmente nós faremos isso em 2 ou 3 vídeos, para não ficar cansativo, de forma que vocês possam assistirem também com algum intervalo. Vou enviar os nossos exercícios, aqueles exercícios que a gente costuma fazer no final da aula, que tanto robustecem o nosso conhecimento, o conhecimento do conteúdo. Muito bem, títulos executivos. A gente está falando de execução, esse é o nosso 4º encontro. Nós estamos falando muito sobre execução, estamos ainda no início daquela parte, né, geral de cumprimento de sentença, de legitimidade para executar, mas a gente precisa entender que a execução, né, ela pressupõe a existência de títulos executivos. Já dei uma pincelada numa aula anterior sobre os títulos executivos judiciais. Falei, fiz um rol, mas não me aprofundei. Então, hoje nós vamos nos aprofundar nos títulos que são exequíveis, tanto de forma judicial, segundo a lei, ou também os títulos que são extrajudiciais, considerado assim pela lei, extrajudiciais. Obviamente que eu estou pegando uma colinha aqui, que eu fiz um resumo, para a gente não se perder, porque na sala a gente acaba fazendo aquela troca, então fica mais dinâmico. Então eu fiz um resuminho aqui. Bom, esse títulos executivo nós vamos achar nos artigos 515, nos artigos 783, nos artigos 960, 965 e por aí afora. Eu vou sempre dar o dispositivo para vocês anotarem. É sempre bom lembrar que a execução é a atividade jurisdicional que é levada a efeito para satisfação daquela obrigação que não foi adimplida de forma natural, não foi adimplida de forma espontânea, de forma voluntária, tanto no título judicial quanto nos títulos considerados extrajudiciais. Então, o início da execução, na verdade, ela pressupõe a existência de um título. Não podemos falar em executar, não podemos falar em execução se nós não falarmos na existência, no pressuposto de um título. De um título. E esse título, ele também tem alguns atributos. Não basta que eu tenha uma promissória, não basta que eu tenha uma sentença, é necessário que ele ostente alguns atributos que eu vou desenvolver ao longo da nossa conversa. Mas esses atributos, eles se fundam em liquidez, certeza e exigibilidade. Salvo o que nós vamos falar também ainda nesse nosso 4º encontro, que são as execuções de maneira provisória. E aí os títulos nem sempre estão líquidos, estão certos ou já estão totalmente exigíveis. Muito bem. Bom, nós vamos começar falando dos títulos judiciais, aqueles em que o artigo 515 do CPC vai traduzir como título considerado com status de títulos judiciais. Portanto, o rol dos títulos judiciais, eles estão no artigo
515 do Código de Processo Civil. O primeiro deles são as decisões proferidas no processo civil que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar, de fazer, de não fazer ou de entregar alguma coisa, como a gente já vem fazendo diversos exemplos, né? Portanto, a obrigação de pagar é aquele mais comum, em que a decisão ela obriga o devedor a pagar a quantia certa, ou pagar uma quantia incerta, mas obriga a pagar. Muito bem, o Código de Processo Civil de 2015, ele não vai se referir a uma sentença condenatória, porque atualmente ele vai dizer de uma condenação de uma obrigação, de uma decisão, de uma obrigação de título, fundada em título judicial. Esses são aqueles mais comuns, aqueles que no dia a dia nós vamos encontrar. A sentença que determina a entrega de alguma coisa, a sentença que determina a abstenção de fazer algo, como a gente sempre diz, né? A abstenção de divulgar certas notas, a abstenção de falar alguma coisa, de fazer alguma crítica. Agora a gente está no período eleitoral, então isso vai ser bem comum, a gente vai ter alguns exemplos bem fáceis, né? A obrigação de fazer, derrubar um muro, fechar um basculhante, a obrigação de pagar quando ele é condenado a uma indenização, quando a parte as obrigações também acessórias, pagar honorários periciais, a pagar custas judiciais e por aí. Então, esse primeiro item aí do 515 é aquele que a gente tem assim com mais facilidade de compreensão. Bom, são as decisões judiciais. A decisão homologatória ou de autocomposição judicial também não é difícil, isso é bem comum. Tem uma decisão, tem uma ação em curso, e no meio dessa ação em curso as partes se compõem. O juiz homologa essa decisão, e essa decisão não ela ainda não é aquela sentença definitiva, mas é uma decisão que tem status de coisa julgada. Então, ela pode envolver matéria que originalmente tenha sido objeto da ação, mas pode envolver matéria acessória, matéria que venha depois, como, por exemplo, a gente tem muito isso na Justiça do Trabalho. Vocês sabem que eu volta e meia me recorro desses exemplos que são bem comuns para mim. Então, o trabalhador ele entra com a ação pedindo, por exemplo, horas extraordinárias, pedindo a reversão de uma justa causa. Na hora da composição, pode compor também com uma carta de credenciamento, uma carta uma carta que traga ao trabalhador esse conforto de que não houve uma justa causa. Então, isso daí pode ser muito importante. Bom, pode também acontecer que essa decisão, essa homologação, ele tenha ocorrido no início da ação, no meio da ação, ou já antes do trânsito em julgado. Portanto, é um título judicial que viabiliza a execução. Mas como assim? Fez um acordo, quitou? Não, muitas vezes o acordo ele é parcelado. Ele vai envolver parcelas vencidas e vincendas, ele vai envolver obrigação de fazer lá na frente, e essas obrigações não são adimplidas, as parcelas não são pagas e elas precisam ser executadas. Via de regra, tem multas, então a multa ela também vai ser executada. Isso também é bem comum na Justiça Estadual, muito comum na Justiça do Trabalho, né? Bom, a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial, aqui já é um pouquinho diferente. Então, as partes vão fazer um acordo, vou usar essa expressão, uma autocomposição,
e nessa autocomposição a parte não cumpre. No mesmo sentido da anterior, vamos botar um exemplo aqui, alguém deve a alguém um valor, né? A deve a B um certo valor, esse valor vai ser pago de forma parcelada, juntamente com esse valor tem também a entrega de alguma coisa, a abstenção de fazer alguma coisa, a entrega de um produto, a entrega de um veículo, e a parte devedora, né, uma das partes da obrigação, ela não cumpre essa obrigação de forma como previsto nesse acordo assinado entre as duas partes. E o CPC, ele puxou para si a responsabilidade de homologar esse acordo, né? E depois de homologado, ele passa também a ostentar essa condição de um título factível, passível de execução. Portanto, ele precisa ser homologado pela Justiça. Nós vamos encontrar uma terceira hipótese de título judicial. Eu volto e me olho aqui que eu não quero fazer vídeos muito longos, e eu vou fazer vídeos assim de 20 minutos, talvez 3 de 20 minutos para ficar bom para a gente. O formal de partilha, formal e a certidão de partilha exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores. Bom, aqui pode parecer um pouquinho confuso, mas como assim? Já fez o inventário, tem o formal de partilha, ainda tem que executar. Na verdade, o que a gente sempre pensa, eu não me utilizo desse formal de partilha exclusivamente para ir lá e registrar, quando tem bem imóvel, não levo para o cartório, não registro, etc. e tal. Pois é, mas esse formal de partilha pode ter também uma obrigação de fazer, né? Por exemplo, 2 irmãos, vou chutar assim, 2 irmãos, cada um foi dividido um imóvel, dividido valores. Vamos supor que os valores estejam na conta de João e Maria. E que João esteja ocupando também os 2 imóveis. Um ele reside, o outro ele alugava, por exemplo, para fazer face às despesas do familiar, do pai que ele cuidava. Só que João se recusa a sair do imóvel. Ele se recusa a entregar esse imóvel. E, nesse caso, não precisa fazer uma outra ação para que essa obrigação seja reconhecida ou para que esse dinheiro seja entregue a Maria, porque o formal de partilha, né, que é o resultado do inventário, ele já determina essa obrigação. Então, já é um título que é passível de executar. Então, não preciso fazer o processo de conhecimento para dizer novamente que o inventário, que o formal de partilha reconheceu a entrega do apartamento X e a entrega do valor tal para Maria. Então, João, por essa obrigação, esse título já é exequível. Então, eu levo esse formal de partilha na vara competente, provavelmente na vara de execução, ou na vara de execução que tenha a competência jurisdicional para isso, e vai executar. Tá? Agora, uma coisa muito interessante desse dispositivo, dessa linha, é que é só exclusivamente em relação a herdeiros ou sucessores, e não a um terceiro. Então, por exemplo, se esse apartamento ele está ocupado por um terceiro, uma locação, esse formal de partilha não serve como título executivo. Ele serve como prova de que você é proprietário e que vai, obviamente, entrar com uma ação de locação, né, ou uma ação de conhecimento, aí seja do que for, mas precisa da ação inicial do processo de conhecimento para reconhecer, para definir que esse imóvel tenha que ser devolvido, tem que ser entregue a Maria, que Maria não quer mais a locação. São as relações locatícias para esse exemplo aí, tá? Aqui também tem o crédito auxiliar, quando as custas, emolumentos, honorários
tiverem previstos, né, na decisão. Então, normalmente, não vou falar toda, quase todas as sentenças, as decisões judiciais, mesmo no formal de partilha, eles preveem o pagamento de custas, né, de despesas processuais. São custas, são despesas de perito, honorários periciais, emolumentos. Então, se isso tiver previsto, inclusive honorários advocatícios mesmo, se isso tiver previsto na decisão, a própria decisão ela é passível de execução. Então, acontece muitas vezes de decidir, de fazer um acordo, faz o acordo ali nos autos, mas o acordo é em relação às partes. E as custas? Pode estar prevista no acordo. E as custas? E os honorários periciais, se, por exemplo, não foram pagos ainda? Vai se submeter à existência, né, de uma execução. Vai fazer uma execução paralela. É muito comum isso no justiça do trabalho, então é comum a beça, porque às vezes as partes se compõem, se autocompõem, o juiz homologa aquele acordo e fica ali sobrando, né? Fica ali as custas, os honorários de perito, às vezes honorários do advogado, quando faz o acordo, aí fazendo um parêntese, quando faz o acordo nos autos, normalmente os honorários estão ali dentro, ó, vai pagar tantas parcelas de X, e na primeira, na última, ou também nessas parcelas, de forma, nas mesmas datas, os honorários pagos ao advogado do credor. Então, isso normalmente já vem previsto, né? Mas, às vezes não está previsto, às vezes não está previsto o pagamento das custas e dos honorários. Aqui, uma outra questão que é muito importante, que são as sentenças consideradas, as sentenças penais condenatórias, quando transitado em julgado. Gente, isso aqui também é bem interessante, tá? No processo de trabalho a gente não vê isso, não é corriqueiro, não é comum, porque a justiça do trabalho ela é especializada, então ela vai ter ritos próprios. Inclusive, a gente costuma dizer assim, tem uma justa causa. Essa justa causa, o patrão ele foi lá e fez uma ocorrência. E aí, na hora, o empregado ele entra com uma ação pedindo a reversão dessa justa causa, juntamente com outras verbas, às vezes as verbas resilitórias, porque ele diz que não houve justa causa, foi mandado embora e não recebeu. Às vezes, outras verbas no curso do contrato, como horas extras, enfim, o dano, uma reparação de dano moral por ter sido dispensado por justa causa, às vezes ele foi exposto. Bom, e aí é muito comum isso, né? E aí o juiz diz, a empresa às vezes ela pede assim, excelência, eu quero suspender a ação porque está tendo uma ação penal, uma ocorrência que virou uma ação penal, e o juiz do trabalho vai dizer assim, aqui é independente, eu vou aqui apurar a justa causa. Se eu entender que houve a justa causa, eu vou, sim, declarar a justa causa ou reverter essa justa causa. Eu não preciso da esfera penal para decidir a ação, porque aqui eu vou usar outros meios, outros métodos, outras provas, porque é uma justiça especializada. Mas na justiça estadual, isso pode efetivamente acontecer, né? Então, por exemplo, eu gosto de dar esse exemplo aqui, olha. João, ele é condenado, vamos supor assim, ó, João atropela Maria. Hoje vou usar João e Maria direto, tá, gente? João atropela Maria, causando lesões corporais, né? E após o processo criminal, o João é condenado definitivamente pelo crime na esfera penal, né? E transita o julgado. Mas Maria, além de ter sofrido as consequências do crime, ela teve despesas médicas, ou seja, teve danos materiais decorrentes do acidente. E nesse caso, Maria não precisa ajuizar uma ação de conhecimento na esfera civil para reconhecer esse dano material dela. Basta ela se utilizar
dessa sentença penal condenatória, está lá no artigo 515, nós estamos falando do rol do artigo 515, e aqui é o inciso 6º, para que ela possa aí buscar essa reparação. E como é que ela vai buscar essa reparação? Ela não vai precisar do processo de conhecimento, ela já tem uma ação que já reconheceu essa obrigação e, portanto, ela vai promover na esfera civil, verificar a competência para executar o cumprimento da sentença. Na verdade, aqui a gente fala em execução, porque eu uso muito essa assim, execução de sentença, minha cabeça ainda, já perceberam, funciona muito com o Código de 1973, mas hoje, na verdade, a expressão adequada é cumprimento de sentença, né, para obter a reparação dos danos. Isso é sempre muito bom, a gente ir lá nas súmulas, olhar, aqui não tem especificamente, mas os julgados do STJ, porque a gente sabe que a jurisprudência, ela é ela é muito importante no direito, né? Extremamente importante. Ela, inclusive, é fonte formal de direito, né? Tudo bem, gente? Até aí tudo bem? Então, vamos mais um pouquinho aqui, ó. Sentença arbitral, tá? Sentença arbitral também está prevista lá no artigo 515, inciso 7, também no artigo 516, 523, 525, todos do Código de Processo Civil. Aqui eu vou usar de exemplo para ajudar vocês. Sentença arbitral nem sempre é muito comum, mas vamos supor que haja uma transação, uma venda aí de uma fazenda, de uma terra, de um sítio, de uma empresa, né? E essas transações, elas vão envolver muitos detalhes. E, obviamente, vai ser feita por um advogado, né? Assessoria, digamos assim, por um advogado, e é feita essa transação, vamos usar sucessão de empresa. E nessa sucessão de uma empresa para outra, envolvendo diversos detalhes, diversos pactos, diversos compromissos, diversas cláusulas para serem cumpridas entre as partes, e as partes pactuam no final que qualquer divergência, que qualquer inadimplência, ela vai ser dirimida por um juízo arbitral. Não nomeia assim, será nomeado foro, né? O foro é aquele processo de conhecimento que vai demorar, etc e tal. Então, nomeia-se um árbitro, ou seja, alguém neutro com essa expertise para que esse conflito no futuro, se houver, seja levado a esse árbitro, e esse árbitro vai tentar resolver esse conflito, vai lavrar um laudo arbitral. Esse laudo arbitral ele tem força coercitiva, mas vamos supor que nesse laudo arbitral estejam diversas obrigações pactuadas, obrigação de fazer, obrigação de pagar, né? Nessa obrigação de fazer, vamos supor a entrega de vários objetos de transação nessa empresa, de cumprimento de dívidas que não foram pagas perante a banco. Enfim, acontece que lá na frente o contrato de sucessão, de venda, vou usar sucessão de venda da empresa, de A para B, aqui não é João e Maria, empresa alfa para beta, né? Efetivamente deu algum problema, né? Algumas cláusulas não foram cumpridas. As partes vão se submeter à arbitragem, porque é o que foi pactuado. E quando é pactuado, tem que se submeter. Bom, e o árbitro vai fazer análise, vai fazer reuniões, né, entre aspas, audiência, mas não é audiência judicial, e ali ele vai lavrar um laudo para que seja cumprido. Esse laudo é para ser cumprido, vamos supor que ele seria uma sentença, digamos isso. E isso não é adimplido. Quando não é adimplido, essa sentença arbitral, que tem corpo de laudo, corpo de sentença, vamos dizer assim, mas a lei trata de sentença arbitral,
e o perito não tem força de executar, ele não tem competência para executar. Portanto, essa execução deverá ser feita na justiça competente, na justiça estadual, se for o caso, competente. Aqui eu vou fazer um breve parênteses muito rápido para falar de laudo arbitral no processo de trabalho. Tá? Nós, em regra, não temos, mas com a reforma trabalhista de 2017, nós passamos a ter a figura do hipersuficiente, aquele trabalhador que ganha acima de 2 pisos da Previdência Social. Esse trabalhador, ele pode, quando for contratado, ter uma cláusula de que as suas divergências com o seu empregador, ele pode ser submetido a um laudo arbitral. Então, se porventura tiver essa cláusula no seu contrato, ele, nesse caso também, antes de ir para a justiça, ele tem que, na verdade, submeter a sua questão não cumprida ao árbitro, a uma arbitragem ali que foi nomeada. Deixa eu ver se sobre arbitragem tem mais alguma coisa aqui, né? Bom, só lembrando que ela é considerada um título executivo e o árbitro, nesse caso aqui, ele julga, mas ele não executa, tá, gente? Tem uma grande diferença. O árbitro julga, mas o árbitro não executa. Eu vou interromper esse vídeo, vou fazer depois o segundo vídeo, tá? Para não ficar muito longo pra gente.